Caríssimos, neste vídeo eu vou discutir um conceito que é super importante dentro da teoria de probabilidade e nas aplicações de estatística, que é o conceito de valor esperado, também conhecido como média ou esperança. São palavras até um pouco diferentes, né? Mas dependendo muito do contexto onde você está trabalhando, uma é mais sugestiva do que a outra. É um conceito muito fino, muito fino. E eu vou tentar mostrar então para vocês de onde vem esse conceito e o que a gente acaba fazendo com ele. Vou começar dando um exemplo muito simples de média. Os símbolos que a gente usa para valor esperado, às vezes é E de X, alguns autores usam Mi, ou é muito comum também X barra, para indicar média. Caso muito simples. Imagina um dadinho, que você joga, pode ser qualquer número entre 1 e 6. Imagina que você jogou várias vezes esse dado, você quer saber qual é a média dos valores obtidos. Qual é o valor médio? Bom, é a soma dos resultados possíveis, de 1 a 6, dividido por 6. Se você fizer essa soma, dá 21 sobre 6, que é a mesma coisa que 7 sobre 2, que é 3,5. Então, um primeiro comentário. A média dos valores que você obtém no lançamento de um dado é um número que nunca vai sair, porque é o 3,5. Não tem 3,5 num dado. Então, essa é uma coisa curiosa, né? Eu faço um experimento, eu olho a média e aquele resultado média nunca ocorre. E nesse contexto, é esquisito chamar isso de valor esperado, né? Porque o valor esperado do lançamento de um dado é 3,5, que é um número que nunca vai ocorrer. É muito mais natural chamar isso de média. Mas que essa história de que a média não ocorre, a gente está acostumado. Você imagina um grupo de alunos numa sala, eles fazem uma avaliação e o professor calcula a média da classe. Nem sempre aquele número que o professor obteve, a média, é uma nota que algum aluno teve. Os alunos podem ter tido diferentes notas e quando você calcula a média da classe, aquele valor média, pode ser que nenhum aluno tenha tirado o valor médio, que não seja uma nota presente, real, entre os alunos concretos daquela sala. Não é verdade? Bom, e esse número fica muito simples aqui. Essa divisão por 6 aparece de uma maneira muito natural, porque são 6 números, eu estou fazendo a média. Vou fazer agora um passo bem sofisticado. Imagine um disco dividido em setores, como está aqui. Um setor metade tem o número 4, um setor que vale 1/4 tem o número 3 e 2 setores de tamanho 1/8 tem o número 1 e 2. Imagine que tem uma seta, igual essas roletas. É muito comum joguinhos de crianças terem lá uma roleta que você gira, essa setinha aqui gira e para em algum lugar de maneira, entre aspas, aleatória, que eu não tenho nenhum controle. Tá? Então imagina que eu jogo. É claro que tem uma probabilidade de sair o 4, que é meio, porque o tamanho do setor do 4 é metade do disco. A probabilidade de sair 3 é 1/4. E a probabilidade de sair 1 ou 2 é 1/8. Ou seja, se eu rodar esta seta muitas vezes e for anotando os resultados, eu vou encontrar mais vezes o 4 do que o 3 e mais vezes o 3 do que o 1 e o 2. Agora imagine que eu faça a seguinte pergunta. Eu queria fazer uma estimativa de qual seria a média que eu obterei se eu ficar brincando com essa minha roleta. Então imagina que eu execute várias vezes, rodo essa setinha e vou anotando os números que param. O que será que vai dar a média? E olha como agora a palavra valor esperado ou esperança faz mais sentido. Eu ainda não executei o brinquedo, mas se eu executar um montão de vezes, qual é o valor esperado para a média? Faz muito sentido, né? Agora faz muito sentido o valor esperado. Eu não fiz,
Se eu fizer, não vai dar, vai dar um valor meio aproximado, mas é o valor esperado para a média. Certo? Qual será que é o valor esperado para a média? Eu já vou usar então o símbolo E de x. Qual é o valor esperado para isso? Olha que bonito que vai acontecer aqui. Isso é muito interessante. Imagine que eu faça essa ação de rodar a setinha e anotar o resultado um montão de vezes. N, bem grande. O que você acha que vai acontecer? Rodei lá aquela setinha um montão de vezes, N. Não é de se esperar que metade das vezes eu tenha obtido 4? Se eu rodei N vezes, como o 4 tem um setor de metade, é bem razoável que metade das vezes eu tenha obtido 4. E aí eu vou fazer a média numérica dos valores que eu obtive. Eu estou rodando a setinha e anotando se saiu 4, se saiu 3. E eu vou fazer a média desses números. Então eu vou ter N sobre 2 vezes 4, porque eu vou ter N sobre 2 vezes a ocorrência do número 4. Então, na hora que eu somo aqui para fazer o valor médio dos números obtidos, vai aparecer isso. Vai aparecer N sobre 4 vezes o 3. Porque das N vezes, 1/4 delas eu, em média, vou obter o 3. E aí o 3 vai contribuir para essa soma que vai dividir para achar a média com N sobre 4 vezes. E o 1 e o 2 vão aparecer 1/8 das vezes. Então, N sobre 8 vezes 2 e N sobre 8 vezes 1. Essa é uma estimativa prévia de qual será a média que eu vou obter dos valores 1, 2, 3, 4, se eu rodar a minha setinha um número grande de vezes N. Ok? Estamos juntos? Agora observa só, tem N aqui suficiente para ser cancelado. Tem N, N, N e N. E N, dá para cancelar. Põe o N em evidência em cima, em todos os termos tem N. Então você pode pôr em evidência. N em evidência, abre parênteses, aparecem as outras expressões numéricas, fica o N embaixo. N colocado em evidência com N embaixo se cancelam. Quer dizer, eu posso simplesmente cancelar N nessa expressão. E o valor esperado fica, olha que sutil que apareceu aqui, meio vezes 4. Meio é a probabilidade do 4 vezes o próprio 4, mais 1/4 vezes 3. 1/4 é a probabilidade do 3 vezes o 3, mais 1/8, que é a probabilidade do 2 vezes 2, mais 1/8, que é a probabilidade do 1 vezes 1. Esse é o valor esperado. Bom, nós podemos fazer a conta para ver quanto que dá, não? Isso aqui dá meio, né? 4, desculpe, dá 2. Opa, errei na conta. Aqui dá 2, mais 3/4. E aqui dá 1/4. E aqui dá 1/8. Certo? Simplifiquei. 4 com 2, 3/4, 1/4 e 1/8. O denominador é 8. 8 por 1 por 2, 16. Deixa eu colocar aqui embaixo que cabe melhor. Então, 16. Mais 8 por 4 dá 2, mais 6. 8 por 4 dá 2, mais 2 e mais 1 sobre 8. Isso aqui dá 8, 9, com 16 dá 25 oitavos. Veja que é um número um pouco maior que 3, né? 3 vezes 8 é 24. É um número um pouco maior do que 3. É claro, ele tinha que dar um número grande, porque o 1 e o 2, que são os números menores, vão aparecer muito menos. O 3 e o 4 vão aparecer mais, e aí esse número está razoável, que ele tenha dado isso.
Espero não ter errado na conta, eu vivo errando em conta, vocês sabem disso, né? Aqui deu 8, 16, aqui deu 2 mais 6, 22, aqui deu 2, 2 e 1, acho que está certo, acho que é 25/8 mesmo. Bom, então o N sumiu e eu obtive o valor esperado para a média do que eu vou obter aqui. E sabe o que é esse valor esperado? É a soma das probabilidades dos eventos pelo valor numérico. O valor esperado, ou esperança, ou média de um evento é a soma sobre todos os valores possíveis da probabilidade daquela variável pelo valor da variável. Os livros escrevem muitas vezes isso, x para indicar o valor de cada resultado e P para indicar a probabilidade. Então fica a probabilidade do meu evento, né, a soma sobre as ocorrências do evento, assim fica mais bonitinho. Então eu pego todos os meus eventos, calculo a probabilidade do evento vezes o valor daquele ponto isolado. E isso vale para um monte de situações. E esse conceito de valor esperado, ele é extremamente utilizado. Toda vez que a gente faz uma aplicação de probabilidade, de estatística dentro de um fenômeno qualquer, uma grande pergunta, uma pergunta super importante é qual é o valor esperado para isso, o valor esperado para aquilo. Quando a gente faz, por exemplo, análises de jogos, de mercado financeiro, eu tenho uma rotina em que tenho ganhos e perdas e eu quero saber qual é a probabilidade de ocorrer um certo ganho, uma certa perda, e eu calculo qual é o valor esperado para, por exemplo, é comum no mercado financeiro a seguinte aplicação. Eu faço um investimento e eu tenho minhas limitações de ganho e perda. Com a seguinte coisa, se eu chegar num nível de ganho que me interessa, eu resgato a minha aplicação. Se a aplicação cair e ela chegar num valor muito ruim, eu também vendo e resgato a minha aplicação, porque eu não quero ter uma perda grande. E se eu tiver um ganho, eu estou satisfeito, eu saio também daquele investimento. Uma conta que se faz muito é qual é o valor esperado para o tempo que vai levar para que aconteça um desses dois fenômenos. Ou eu ganho o que eu estou esperando, ou eu perco e eu, de qualquer maneira, abandono o investimento. Esse tipo de conceito é extremamente usado. Ele tem uma propriedade muito bonita, que se você tem duas variáveis, dois eventos, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Isso não é uma coisa assim obrigatória que ocorra para todos os lugares, a linearidade para a soma, mas aqui nesse conceito tem. E aí a gente usa isso de uma maneira esperta. Por exemplo, o lançamento de um dado, qual é o valor esperado? 3,5. E se eu lançar 2 dados e fizer a soma das faces? Então pensa nesse experimento, lança 2 dados e soma os 2 números. Então, x é o que saiu no primeiro dado, y é o que saiu no segundo. A expectativa, né, a esperança do primeiro dado é 3,5, do segundo é 3,5, a soma é 7. Então, se você fizer, esse é o exemplo que eu tenho lá numa das primeiras aulas dessa sequência de aulas, né, de probabilidade, no lançamento de 2 dados, tem 2 maneiras de calcular a esperança, o valor esperado. Você pode fazer assim, a soma dos dados pode ser 2, com probabilidade 1 sobre 36. A soma dos 2 dados pode dar 3, com probabilidade 2 sobre 36. 1 sobre 36 porque só tem um jeito de dar 2, 1 mais 1. 3 tem 2 maneiras, que é 1, 2, 2, 1. Está lá na primeira aula de probabilidade que eu falei, da aula de espaços amostrais. E assim você faz essa sequência inteira até chegar no 12,
que também pode ocorrer com probabilidade de 1 sobre 36, porque também só tem um jeito de aparecer o 12, que é 6 e 6. Então, essa seria uma conta chatinha de fazer, compridinha, e que vai dar o valor esperado para o lançamento de 2 dados. O valor esperado aqui para o lançamento de 2 dados é esse resultado. Só que eu sei que é 7, porque para lançamento de um dado é 3,5, e eu sei que eu posso usar a linearidade na soma, então esse valor dá 7, sem que eu precise fazer a conta até o final. Então tem toda uma teoria em cima desses conceitos de valor esperado, de média, que é assim muito utilizada quando a gente avança em probabilidade dentro da estatística. Ok?